Sobre o Congresso e esse assunto, Sakamoto, tem uma reportagem que vai aparecer aqui agora. A Câmara aprovou a convocação de ministro para explicar denúncias do FNDE. Estou falando dele, Victor Godoy, ministro da Educação. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou hoje um requerimento que pedia a convocação do ministro Victor Godoy para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de irregularidades essas investigadas. Esse pedido foi feito pelo deputado Ivan Valente, do PSOL. No requerimento, o parlamentar afirmou que resta evidenciado o esquema de liberação irregular de verbas por intermédio do gabinete paralelo para atender aliados políticos, priorizando municípios que tiveram pedidos de verbas negociados diretamente pelos pastores que possuem vínculo com o ministério, aliás, que não possuem vínculo com o ministério e que isso seria um pedido de Jair Bolsonaro. Ainda segundo Valente, enquanto o governo atendeu aliados, o MEC bloqueou a liberação de 434 milhões de reais do fundo para prefeituras de todo o país. Bom, Sakamoto, o Victor Godoy, atual ministro da Educação, deve ir à Câmara, portanto, e agora a gente está na expectativa se sai ou não também essa CPI, né? A assinatura tem, mas será que tem vontade política? O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ele deveria instalar, porque a partir do momento que essas assinaturas conseguem, né, chega num patamar, a CPI deve ser instalada, não depende de uma decisão dele, ele precisa instalar, simplesmente, porque a comissão parlamentar de inquérito é um direito da minoria dentro do parlamento, ou seja, a minoria numérica, aquela que não é governo, né, dentro do parlamento, ela tem esse direito de que na hora que chegar uma quantidade de assinaturas, instalar-se para quê? Para investigar mal feitos, para investigar denúncias, né? É um poder previsto na Constituição. Agora, o que acontece é que depende, né? Porque aí você tem muitas movimentações, você tem pressão política, você tem a base do governo pressionando, dizendo não, não é a hora, uma CPI assim seria política. É claro que seria política. Seria o quê? Esportiva, né? Cultural, né? E mesmo cultura e esporte também tem política, mas nesse caso não é. É uma questão, óbvio que é uma questão política, porque o presidente da República, ao que tudo indica, está utilizando o seu cargo para poder esconder malfeitos no Ministério da Educação, no momento em que o Brasil precisa do Ministério da Educação forte para suprir as necessidades deixadas por 2 anos de pandemia. Você que está assistindo a gente, você acha que as escolas estão tudo ok? As escolas públicas, as universidades, está tudo ok? E com 2 anos de pandemia, não, tem um atraso gigantesco para cortar. E o que a gente mais tem é o quê? A gente tem denúncias de corrupção. Temos aquelas envolvendo os pastores, ter intermediado prefeitos, né? Acesso de prefeitos ao fundo, acesso de prefeitos ao Ministério da Educação, mas também temos outras denúncias ligadas ao FNDE, como denúncia de sobrepreço na compra de kits de robótica para cidades que às vezes não tem água nem luz elétrica. Temos o que? Denúncia de sobrepreço em licitação de 4 mil ônibus rurais que teve que ser refeita por pressão do TCU. Temos um monte de coisa para ser discutida e para ser refeita no meio disso. Precisa, uma CPI do MEC nesse sentido não é uma necessidade pura e simplesmente, é quase que um elemento civilizatório. Vai depender de pressão sobre o presidente Rodrigo Pacheco, né, que é um democrata, mas vamos ver como é que ele vai decidir, e vai depender também de ver as manobras, o Diego, só para terminar, as manobras dos próprios governistas, né? Por quê? Porque os governistas tinham organizado uma outra CPI, coletado assinaturas, para quando viesse essa, eles poderem dizer, ah, não, mas tem a nossa antes, né? Só que eles não querem instalar essa, eles querem evitar a outra. Então tem toda uma discussão em cima disso que vai precisar ser travada. Agora, vai ficar difícil esconder exatamente com a Polícia Federal produzindo provas, mostrando que embaixo desse angu tem caroço.